Assunção de Maria, ou elevação ao céu, ou dormição de Maria. Segundo Ana Catarina, uma beata, Ana Catarina Emmerich, alemã, freira agostiniana, mística, visionária, beatificada pelo Papa João Paulo II em 3 de outubro de 2004, morreu aos 49 anos em Dulmen, onde era freira. Ana era notável por suas visões sobre a vida e a paixão de Jesus Cristo. Tudo foi revelado a ela pela bem-aventurada Virgem Maria sob êxtase religioso. Depois da ascensão do Filho querido, Maria viveu, segundo a narração de Catarina Emmerich, 3 anos em Jerusalém e depois outros 3 anos em Betânia, na casa de Lázaro. São João, que sempre a acompanhava, levou-a para Éfeso, a fim de a salvar das perseguições, e ali viveu ainda 9 anos. Maria não morava propriamente em Éfeso, mas numa região onde já se tinham refugiado algumas das santas mulheres que eram suas amigas. A Santíssima Virgem morava com uma jovem empregada. Ambas viviam recolhidas em paz e sossego. João não morava na mesma casa. Ele passava a maior parte do tempo em Éfeso ou nos arredores. E ele também fez várias viagens para a Palestina. Dava-lhe sempre a Santa Comunhão, rezava com Nossa Senhora via sacra, dava-lhe a bênção e recebia também a bênção materna. A saudade de Maria era muito grande. Parecia trazê-la como que suspensa entre o céu e a terra. Desde a ascensão de Jesus, todo o ser de Maria tinha expressão de saudade infinita, sempre crescente, e parecia que consumia. Nas últimas semanas, antes da morte, Nossa Senhora, já idosa e muito fraca, precisava de ajuda da jovem que a ajudava dentro de casa para caminhar pela casa. Após o 3º ano de estadia em Éfeso, Nossa Senhora sentiu profundo desejo de retornar em Jerusalém. E assim fez. Por 2 vezes retornou aos locais sagrados em redor de Jerusalém. A Mãe de Deus estava tão triste, tão comovida pela paixão, que mal conseguia ficar de pé. Era sempre amparada pelos apóstolos. Eles a seguravam pelos braços. Ela estava tão fraca, tão doente, que sofreu vários desmaios. As pessoas ali esperavam a sua morte e já pensavam em preparar-lhe um sepulcro. Ela própria escolheu uma gruta no Monte das Oliveiras para que fosse ali construído o seu sepulcro. Os apóstolos então mandaram um escultor cristão fazer ali um belo sepulcro. O povo espalhava várias vezes falsas notícias da morte de Maria Santíssima, e esse boato de ter morrido e ter sido sepultado em Jerusalém propagou-se também em outros lugares. Só que quando o sepulcro ficou pronto, Maria já estava bem. Ela havia se restabelecido e já tinha força bastante para voltar para casa em Éfeso, onde após 1 ano e meio, de fato, ela faleceu. O sepulcro, preparado no Monte das Oliveiras, sempre foi venerado e guardado, construindo-se depois sobre ele uma igreja. João Damasceno escreveu também, baseado nesse boato, que Maria morreu em Jerusalém e ali foi sepultada. Deus permitiu que as notícias da morte, sepultura e assunção ao céu da Virgem Santíssima se conservassem apenas numa incerta tradição, para não alimentar no cristianismo o sentimento pagão daqueles tempos,
pois muitos talvez a tivessem adorado como deusa. O ano de 48, depois do nascimento do Cristo, é o ano da morte de Maria. Morreu 13 anos e 2 meses depois da ascensão de Jesus. A morte de Maria foi um acontecimento cheio de tristeza, mas também de consolação. Na véspera, por volta de meio-dia, reinava muita tristeza, muita angústia. A jovem que cuidava dela estava completamente desolada. A Santíssima Virgem descansava, silenciosa e, como próximo da morte, sobre um leito. Estava toda envolta até os próprios braços num lençol branco. O véu do rosto estava dobrado sobre a testa. Falando aos homens, puxava-o sobre o rosto. Quando a Santíssima Virgem, ao cair da tarde, sentiu que o fim estava próximo, ela quis se despedir dos apóstolos, dos discípulos e das mulheres presentes. Ela queria dar a bênção conforme a vontade de Jesus. As cortinas do leito foram abertas para todos os lados. Maria estava sentada no leito como que transparente, de uma alvura resplandecente. Rezou e abençoou um por um, com as mãos postas em forma de cruz, tocando a testa de cada um. Depois falou ainda com todos e fez tudo quanto Jesus lhe recomendara em Betânia. A João disse como devia sepultar-lhe o corpo e distribuir-lhe a roupa entre a moça que ajudava e a outra pobre da vizinhança que às vezes viera lhe prestar alguns serviços. Pedro aproximou-se e administrou-lhe o Santo Sacramento da Extrema-Unção, quase do mesmo modo como se faz hoje. Depois lhe deu o Santíssimo Sacramento. Sem se recostar, a Virgem Maria sentou-se para o receber e caiu depois de novo sobre o leito. Os apóstolos rezaram durante algum tempo, depois ela recebeu o cálice da mão de João, levantando-se um pouco menos. Ana Emerick viu um fulgor penetrar em Maria quando recebeu a Sagrada Comunhão. Depois caiu em êxtase sobre o leito e não mais falou. Ana Emerick acrescenta que o teto por cima do quarto de Maria desaparecera. O candeeiro estava suspenso no ar. Ela diz que viu o céu aberto, a Jerusalém celeste, e que desciam 2 planos brilhantes, como nuvens luminosas, nas quais apareciam muitos rostos de anjos. Entre essas nuvens se derramava uma torrente de luz sobre Maria, acima da qual ela viu também uma encosta resplandecente que subia até a Jerusalém celeste. A Virgem estendia os braços com infinita saudade. O corpo sagrado, com tudo que o envolvia, se erguia acima do leito, enquanto que a alma, como uma puríssima forma luminosa, lhe saía do corpo com os braços estendidos, erguendo-se na torrente de luz, que, qual montanha resplandecente, se elevava céus acima. Os 2 coros de anjos nas nuvens se lhe uniram atrás da alma, separando-a do santo corpo, que no momento da separação recaiu sobre o leito, cruzando os braços sobre o peito. Seguindo a alma com o olhar, Ana Emerick viu-a entrar pela estrada de luz na Jerusalém celeste e chegar ao trono da Santíssima Trindade. Viu muitas almas, entre as quais pôde reconhecer muitos patriarcas, como por exemplo Joaquim, Ana, José, Isabel, Zacarias, João Batista. Todos vieram ao encontro com respeito e alegria. Dirigindo-se ao trono de Deus e de seu Filho, excedendo ainda com o esplendor das chagas a luz de toda a aparição,
o Senhor recebeu com amor divino e lhe entregou algo como um cetro, mostrando-lhe o globo terrestre como para lhe confiar um poder. Assim Nossa Senhora entrou na glória do céu. Ana Emerite tornou a olhar para a terra e viu o corpo de Maria resplandecente, com o rosto fresco, os olhos fechados, os braços cruzados sobre o peito, deitado sobre o leito. Os apóstolos, os discípulos e as mulheres estavam todos de joelhos e rezavam. Após o falecimento de Nossa Senhora, segue, portanto, o cortejo fúnebre e, após o cortejo, alguns apóstolos e santas mulheres rezavam e cantavam no pequeno jardim diante do sepulcro. Uma larga faixa de luz do céu até o rochedo do sepulcro surgiu, com anjos e almas que rodeavam a aparição de Nosso Senhor e da alma gloriosa de Maria. A aparição de Jesus Cristo, com os sinais resplandecentes das chagas, pairava diante dela. A alma da Santíssima Virgem, que seguia a aparição de Jesus, passou para a frente e entrou através da rocha no sepulcro, do qual pouco depois saiu unida ao corpo glorificado, muito mais clara e resplandecente. Voltou com o Senhor para Jerusalém Celeste. Provavelmente os apóstolos e as santas mulheres que ali rezavam diante do sepulcro também viram. Todos olhavam para cima, orando, cheios de admiração. Outros, porém, atônitos, se prostraram, tocando com o rosto na terra. Assim, a Santíssima Virgem não morreu e subiu ao céu de modo comum, mas, primeiramente, se lhe tirou da terra a alma e depois também o corpo. Os apóstolos viram convergir uma luz para dentro do sepulcro e, com grande espanto e comoção, os lençóis mortuários vazios, ainda na mesma posição em que lhe tinham envolvido o corpo. Sobre o rosto e o peito estavam abertos. Os envoltórios dos braços estavam um pouco soltos, mas ainda com as dobras. E o corpo glorificado de Maria, porém, não estava mais na terra. Admirados, de mãos erguidas, olhavam para o alto, como se o santo corpo nesse momento houvesse aparecido, e João bradou para fora da gruta: "Vinde e admirai, ela não está mais aqui." Então entraram todos, 2 a 2, na estreita gruta, viram os lençóis vazios no caixão e, saindo, ajoelharam-se todos e, olhando com os braços estendidos para o céu, choravam e rezavam, louvando o Senhor e sua querida Mãe glorificada, que lhes era também boa e fiel Mãe. Louvavam-no como filhos piedosos, exaltando com doces palavras de amor, como o Espírito lhes inspirava. João tirou respeitosamente do caixão as mortalhas da Santíssima Virgem, dobrou e enrolou-as para as levar consigo. Depois, colocou novamente a tampa sobre o caixão. Saíram todos da gruta, fechando de novo a entrada com os arbustos. Rezando e cantando salmos, voltaram para a casa de Maria. Parece que esse sepulcro de Maria ainda existe debaixo da terra. Há de descobrir-se um dia.